A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos inscritos no nosso canal Teologia Não Esfria e também ao todo o nosso corpo discente do Instituto El Shaddai. Meus nobres alunos e amigos que vão acompanhar mais uma aula sobre Cristo, ou seja, nós estamos na matéria de Cristologia. Minha modesta opinião é que é base curricular e base para a fé de todos nós, conforme eu salientei na última aula. Cristo é o tema central da palavra do Senhor, Cristo é o tema central da Bíblia. E eu queria hoje, mais uma vez aqui, pedir para que você pegasse a sua caneta ungida, o seu caderno ungido, a sua água ungida. Olha a minha aguinha aqui onde está, ó, copo personalizado. Deus abençoe a vida da Nelly e do Hudson, ambos alunos e amigos também do Instituto El Shaddai. Pegue suas versões bíblicas e vamos estudar um pouquinho. Vou dar continuidade por ler algumas páginas e vou começar na página número 13. Abra o seu livro na página número 13. Abriu? Maravilha. Ali no ponto 5, 6, especificamente no 6, vai acabar falando que Cristo é imutável, não muda. E no 6 tem algo que eu preciso de meditar com os senhores. É claro que eu não vou entrar numa matéria que também faz parte do nosso currículo, da nossa grade curricular, que é justamente o estudo sobre as seitas e heresias. Porém, é levantado por alguns, infelizmente das seitas e heresias, que Cristo é também um anjo, ou poderia ser um anjo. O Testemunho de Jeová diz que é o anjo Miguel, é um anjo. Enfim, e também por os adventistas do sétimo dia. Meus amados irmãos, eu queria que vocês meditassem na palavra do Senhor algumas passagens bíblicas. Recordando o que nós estudamos na aula passada, mencionando sobre teofania, eu apelo também ao termo técnico cristofania, que quando era uma aparição de Cristo aos homens, de alguma forma, ele não rejeitava a adoração. Muito pelo contrário, ele recebia a adoração. Ele recebia aquele sacrifício. Anjo não pode receber adoração. Você tem base bíblica, professor, para dizer isso? Sim. Eu vou recorrer aqui, irmãos, a duas passagens bíblicas do apóstolo amado, o apóstolo João, no último livro da palavra do Senhor, o Apocalipse, no capítulo 19, versículo de número 10, rapidinho, vamos para a Bíblia? 19 e 10, veja bem. Diante disso, lancei-me, é João falando, lancei-me aos pés num gesto de adoração a um anjo. A um anjo. Não era uma teofania. Não era uma cristofania. Voltando. Mas ele imediatamente me orientou. O anjo vai orientar o João, homem de Deus, tá? E diz o seguinte: olha, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Adora a Deus. Porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. É João, um homem guiado aqui por Deus. Se não bastasse isso, se você for comigo em Apocalipse, capítulo 22, olha só que interessante, no versículo 8 e 9, ocorre novamente, e eu estou tentando, de um modo bíblico, não sendo raso, que você não deve adorar anjo. Cuidado você que está aí, numa dessas seitas, infelizmente eu tenho que abordar, sem feri-los, não é nada ad hominem, mas a Bíblia recomenda não adorar anjos. Teve a década de 90, para quem viveu nessa época, o meio pentecostal trouxe anjos para a igreja, ele começou a adorar Miguel, via Miguel todo dia na década de 90, até o finalzinho da década de 90, via Miguel todo dia no culto, é incrível, coisa que Miguel não tinha o que fazer. 8 e 9 do Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, 8 e 9 comigo, diz o seguinte: eu, João, sou quem ouviu e até viu todos esses acontecimentos. Quando eu vi e ouvi, prostrei-me aos pés de um anjo que os revelava a mim a fim de adorá-lo. Entretanto, de novo, ele me admoestou, o instruiu-me. Olha, não faça isso, sou seu conservo de teus irmãos, dos profetas e de todos que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. Crente, você está do outro lado aí? Você marcou essas duas passagens bíblicas importantíssimas, entre tantas. Entre tantas. Cristo não é igual, é criatura. Ele é o criador também dos anjos. E é óbvio que ele é muito maior do que os anjos. Então, eu me preocupei na página 13, nesse ponto 6 aqui, a falar que o anjo do Senhor, Jesus Cristo, ele recebe adoração. Você vai ver isso nos livros
ditos biográficos, os evangelhos, que ele recebia adoração, porque era o próprio Deus que estava ali. E isso daí é importantíssimo nós salientarmos em nossa aula, ok? E aí nós vamos dar uma palavrinha aqui sobre a humanidade de Jesus Cristo. Você vai comigo na página número 16, crente. Comigo na página 16. Está gostando? Deixa o seu like, se inscreva nesse canal. Ei, você quer fazer um dos nossos cursos? Eu posso te ajudar. Hebraico bíblico, grego bíblico, vários cursos de teologia, também de oratória. Entre em contato comigo. No primeiro comentário fixado vai estar aí o número de contato para você também chamar nós para darmos palestra e pregarmos pela misericórdia de Deus. Nós temos sido usados em algumas ocasiões. Entre em contato conosco, eu vou ter um prazer de te atendê-lo. Continuando, página 16 do nosso livro. Você não tem nosso livro? Mas é porque você não se matriculou. Se matricule no nosso canal. Se matricule no nosso canal, não, no nosso instituto. Faça um dos nossos cursos de cristologia. Nós estamos aqui em 2026. No comecinho de junho de 2026. Nós estamos aqui. Eu estou aqui no lado externo da minha humilde casa. Aqui fica o meu escritorinho, onde Deus nos concedeu essa grata honra. Essa cadeira aqui, quem foi que deu foi o pastor Isaías, do Ministério Adebras, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Deus abençoe, irmãos. Aquela lousa ali, ó que lousa abençoada, foi o Elton Siqueira que nos presenteou. É bênção, irmãos, é tudo milagre. A minha vida é um milagre. Esse microfone aqui, ó, irmã Tatiane, aluna, Tatiane Alcântara. Deus abençoe. Bora, irmãos. Página 16. Pegou? Não tem o livro? Não tem importância. Nos ajude aqui e eu vou te ajudar também. Você tem que se tornar um pesquisador, irmãos. Vou dar uma passagem bíblica, um verso, é o Salmo o 10 e o versículo 4. Vamos lá para o Salmo 10 e 4. Salmo 10, vamos lá, crente, e o versículo 4. Tô chegando. 9, o 10 e o 4. Marca aí, parece que vai sair totalmente da aula e eu vou falar o porquê que eu recomendo esse versículo. 10 e 4. Olha, o ímpio é soberbo e não quer pesquisar o assunto e vai falar que Deus não existe. É tudo o que de fato essa pessoa pensa. O que eu quis dizer com isso? Você tem que se tornar um pesquisador. Não fica comprando qualquer barulho, não. A gente está ouvindo muito e assimilando, às vezes, muita coisa que são pregadas em nossos púlpitos e até mesmo aqui nas redes sociais, especificamente no YouTube. Você vai perceber que a pessoa não dá a fonte. Então, um toque de um estudante. Você vai pregar, irmãos, dê a fonte, pesquise se essa fonte realmente está tem substância naquilo que você está passando. E eu quero transformá-los, obviamente, os nossos alunos já sabem, centenas de alunos já passaram por nós aqui pelo nosso instituto e sabe que eu quero tornar pesquisadores. E dentro dessa pesquisa, irmãos, nós vamos anotar alguns versículos para começar a falar sobre a humanidade de Cristo na página 16. Primeiro, Cristo tomou essa forma humana, se tornou semelhante aos homens, conforme fala Filipenses no capítulo 2, versículo 7, se tornou semelhante, mas não tinha nada de Adão nele. Ou seja, a inclinação pecaminosa que eu e você ainda temos, por menos que seja, Cristo não tinha, nem interno e nada externo. E é claro que o meu Cristo foi tentado em tudo, vamos recorrer à Bíblia, muita Bíblia, crente, anota aí, Hebreus capítulo 4 e o versículo 15, eu quero vos trazer aqui para a nossa aula. Tá gostando? Deixa o seu like. Ei, irmãos, pega esse vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui no público, viu, Ju? Ju é minha bênção, é minha âncora, ela tá aqui. Glória a Deus. Tá dando até glória, olha que bênção. E Ju, eu tava pensando, por que esse povo não compartilha esse vídeo, não é verdade? Então vamos compartilhar. 4 e 15 vai dizer o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado em todas as formas. Eu prefiro aqui a King James, em todas as formas, porém sem pecado algum. Ou seja, não houve pecado. O nosso Cristo não pecou, mas foi testado, provado em tudo. Então eu quero que vocês anotem esse versículo para a gente dar continuidade para falar sobre a humanidade de Jesus Cristo. Lembre-se que eu dei um pitaco em 2 aulas anteriores,
falando sobre a união hipostática, esse termo técnico teológico necessário para que vocês possam continuar estudando comigo, tá bom? Aí eu vou fazer um paralelo para quem tem o nosso livro, eu vou ver, vou fazer questão, ó, se você tirar um print, ó que legal, ó, aí, ó, tira um print, ó, uau, tirou? Uau. Gente, eu faço um paralelo entre Mateus e Lucas para mostrar um pouquinho da humanidade de Jesus. Eu vou pegar alguns pontos. Por exemplo, foi anunciado a vinda dele pelo anjo, eu pego em Mateus e Lucas. A concepção pelo Espírito Santo, eu faço um paralelo entre Mateus e Lucas. A criança era o salvador do seu povo, faço um paralelo entre Mateus e Lucas. É óbvio que não vai dar para me discorrer todos os versículos aqui. A aula tem que buscar essa dinamização, senão fica uma aula monótona. Então eu preciso que vocês entendam, irmãos, não negar a humanidade de Cristo. Ele veio como carne, mas ele não pecou. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Nós já estudamos. E requer, obviamente, um pouco da minha e da sua fé. E, por exemplo, por que que ele veio como homem? Eu vou apelar para o que Paulo diz em 1 Timóteo, não está no seu livro, você deve anotar. Anote aí, não fique com preguiça. Por que que você não está abrindo a Bíblia? Abra essa Bíblia, ou seu tablet, seu celular. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Vamos para a Bíblia, o que vai dizer aqui em 1 Timóteo. Tô chegando. Antes de Tito, capítulo 1, versículo 15, vai dizer o seguinte, olha que legal. Essa declaração é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo, olha que resposta maravilhosa, bíblica, irmãos, e teológica. Veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Claro que eu quero salientar mais uma vez, era necessário que Jesus Cristo viesse como homem, para nos salvar. E um homem perfeito, um cordeiro perfeito, não tinha mácula, não tinha problema nenhum. Foi um sacrifício perfeito. 10 e 12 de Hebreus, bora para a Bíblia, não está no seu livro, bora para a Bíblia. Hebreus 10 e 12, vamos correr, gente. 10 e 12, tô chegando lá. Tá bem depois de Colossenses. Tô chegando. 10 e 12, você achou primeiro do que a minha pessoa? Que legal. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ei, irmãos, basta o sacrifício de Jesus Cristo. Não tem corredentora. E não vou falar, sinto muito por falar isso. A Igreja Católica Romana dogmatiza isso e coloca Jesus Cristo como Maria e Jesus Cristo emparelhados, corredentora, uma quarta pessoa da Trindade seria? Não tem. O único mediador entre Deus e os homens, Paulo recomenda isso e fala a Timóteo, é Jesus Cristo. E ele é o único sacrifício, é o que vale. Ele morreu por mim e por você. Você que está do outro lado aí, você está ouvindo e vendo a minha aula, é por misericórdia de Jesus Cristo e ponto final. Nós estamos aqui, irmãos, laboreando essa aula, tentando estudar pela misericórdia de Cristo. Você está aí por um milagre de Jesus Cristo. Por que que houve essa crucificação? Eu vou apelar para mais um texto, em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Está vendo alguns versículos do céu aqui, para minha pessoa. 12, 22, o 22. Deixa eu ver se é esse. Isso, de fato, conforme a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não poderia haver absolvição ou remissão. Então era necessário que houvesse sacrifício à base de sangue, porque a lei exigia. E ali tinha que ser o próprio Jesus Cristo. Então eu espero ter respondido algumas perguntas para a gente continuar falando sobre a humanidade de Jesus Cristo. Outro sim, ele teve, irmãos, muito importante salientar isso, um crescimento e desenvolvimento humano normal. Cuidado com os evangelhos apócrifos, que tem uma mente muito fértil, imaginativa, né? Que Cristo fazia milagres ali com os seus 6, 7 anos, enfim, dando vida a estátuas de gesso, de passarinho e outros milagres. Não temos isso na Bíblia. Eu fico preocupado, mais uma vez, quando alguém recorre aos livros apócrifos, querendo colocar no mesmo cabedal do que os livros canônicos, esses 66 livros canônicos que nós temos na Bíblia. Muito cuidado aí, você que está do outro lado, irmão. Não recorra a esse tipo de livro. É perigoso até mesmo para haver uma consulta teológica. Estudante, não fique preso aos livros apócrifos. É muito perigoso.
Alguns livros que eu recomendo, principalmente quando nós vamos falar da história da igreja, é o primeiro e o segundo livro aos Macabeus, tá? E vai ficar para a ocasião certa que você vai estudar comigo história da igreja, se Deus quiser. Entre em contato conosco, gente. Ou seja, Cristo foi apresentado, foi circuncidado, ele foi batizado, porque a lei exigia isso. Lembre-se, Cristo, ele nasceu num contexto ainda da era ou dispensação da lei. Nós que comungamos, irmãos, desta poderosa chave hermenêutica para ler melhor os escritos, como que Deus se manifestava através das suas dispensações, desde a inocência como a última aí, que é o milênio. Então, Cristo nasceu na era ou dispensação da lei. Ele submeteu a tal, foi apresentado, foi circuncidado, foi batizado. E ele diz em Mateus 3:15, vamos recorrer à Bíblia, eu acho que Mateus 3:15 deixa um pouco mais claro, viu? Eu creio que deixa um pouco mais claro. Tem em Lucas também essa passagem, mas eu prefiro aqui, ó. Diz assim, mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, eu estava respondendo para João Batista, observando o contexto. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu e batizou. Estava conversando com João Batista, por que eu tenho que batizar o Senhor, né? Por que eu tenho que batizar Jesus Cristo? Para cumprir a lei e a sua justiça. E é isso que eu preciso que você entenda do outro lado. Ele submeteu a tal para cumprir a justiça e a lei. Para que ninguém falasse nada, irmão. Então, observe essa humanidade. Ele teve um crescimento normal. Não queira inventar nada, não precisa ficar inventando nada disso, tá bom? Então ele teve um nome humano, um nome humano, tinha uma família, que nós vamos falar um pouquinho isso na próxima aula, tinha irmãos, irmãs, conforme eu vou demonstrar na próxima aula. Ele teve elementos essenciais de uma natureza humana, exemplo, Cristo teve um corpo, tirando fora aí a tese, né, do gnosticismo, né, que não pode, Deus não pode ter uma matéria, porque a matéria é má, é pecadora. E eu me faço recordar de Mateus 26:12, Lucas 24:39, João 2:21, Hebreus 2:14 e Hebreus capítulo 10 também, versículos 5 e 10. Veja bem quantas passagens bíblicas. Então, ele tinha emoções? Claro que ele tinha emoções. A parte fisiológica normal, a parte sentimental totalmente normal. Teve cansaço? Teve cansaço. Teve fome, teve sede, teve sono. Foi tentado. Mas, mais uma vez, não pecou. Cristo não pecou. Plenamente Deus e plenamente homem. Ok? Eu espero que vocês estejam aí absorvendo um pouco da nossa aula. E eu quero recomendar aqui para você do outro lado fazer este curso. Entre em contato conosco em nome de Jesus. Nós vamos ter o grande prazer de atender você em nome de Jesus e quem sabe atingir as suas necessidades. Que Deus possa abençoar vocês aí do outro lado e até a próxima aula, se Deus quiser. E lembre-se, crente, teologia não esfria.